Olá, pessoal, tudo bem? O assunto para nossa aula de hoje são os nutrientes, então nós iremos estudar hoje os nutrientes considerados energéticos, os construtores e os reguladores. Primeiro, a gente precisa entender o que são os nutrientes. São substâncias que estão presentes nos alimentos e essas substâncias elas fornecem energia para o seu organismo funcionar adequadamente, para que todos os seus sistemas funcionem. Então, para que o seu sistema cardiovascular, respiratório, digestório e todos os outros funcionem, precisa de energia. E da onde é que vem a energia? Dos nutrientes que você obteve com a alimentação. Todos os alimentos, eles são formados, eles têm nutrientes na sua composição, mas todos os nutrientes não estão presentes no mesmo alimento. Então, para que você consiga todos os nutrientes importantes para suas funções vitais, você precisa comer a maior variedade de alimentos possíveis, porque tem alimento que é rico em um tipo de nutriente, que não tem nada de outro nutriente ou que é pobre em algum nutriente. Tá? Então, quando a gente fala numa boa alimentação, a gente não tem que pensar apenas na quantidade ideal dos alimentos que você está consumindo. A gente tem que pensar na qualidade desses alimentos e na variedade, pensando em obter os máximos de nutrientes que você necessita para essas funções vitais. Esses nutrientes, eles têm dois tipos. Tem aqueles que são muito grandes, as moléculas são muito grandes e elas precisam ser quebradas pelo sistema digestório, e existem aqueles que são muito pequenininhos, que não precisam ser digeridos, eles são facilmente absorvidos. Então, os nutrientes que são considerados grandes, moléculas muito grandes, são aqueles proteínas, carboidratos e lipídios. E aqueles muito pequenos são os sais minerais, as vitaminas, juntamente com a água, que é um meio necessário para o transporte desses nutrientes. Então, os nutrientes, eles são classificados de acordo com a sua função. Então, nós temos aqueles nutrientes que são os energéticos, que fornecem uma grande quantidade de energia para o corpo. Temos os nutrientes plásticos, também chamados de construtores, que vão ser utilizados para formar novas células e tecidos, construir. E temos os reguladores, que regulam as funções orgânicas, por exemplo, crescimento, coagulação sanguínea e todo o funcionamento de todos os sistemas. Como nutrientes energéticos, a gente tem os carboidratos e os lipídios. Os nutrientes construtores são as proteínas e os reguladores, os sais minerais e as vitaminas. Então, vamos começar falando aqui dos carboidratos, que são nutrientes energéticos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios e açúcares. Cuidado com esse nome aqui, que por ser considerado um açúcar, não significa necessariamente que é doce, significa que é muito energético, porque o açúcar é uma molécula muito energética. Os carboidratos é uma das maiores fontes de energia para o ser vivo, e quando um carboidrato ele é quebrado, ou seja, ele passa pela digestão, ele vai se transformar numa molécula menor, que é a glicose. Agora, quando eu falo em glicose, vocês já ouviram falar dessa molécula muito importante quando estudamos fotossíntese. Então, o que era a fotossíntese? Era um processo, uma reação química que acontecia nas plantas, principalmente nas folhas, na presença da luz solar e da clorofila. E o que acontecia nas folhas? Então, as folhas, elas sofriam uma reação química do gás carbônico, que é um gás que entrou pela folha, junto com a água, que foi absorvida pela raiz, e nessa reação química houve a transformação da energia solar em energia química e a formação da molécula de glicose, tá? Que é o alimento da planta. Então, as plantas são autótrofas porque produzem o seu próprio alimento, e esse alimento é a glicose. Então, quando nós comemos uma planta, uma parte da planta, um subproduto da planta, nós estamos adquirindo a molécula de glicose. Mas não é apenas na planta que ela está presente. Se um animal comeu uma planta, a glicose foi absorvida pelo animal, transformada, e aí quando você come o animal, você também está comendo a molécula de glicose. Alimentos que são ricos em carboidrato, nós temos massas em gerais,
tá? Então, aqueles alimentos que vai farinha de trigo, então massas, pães, temos doces, temos alguns cereais aqui, tudo rico em carboidratos. Falando agora de lipídios, os lipídios, que também são nutrientes energéticos, são conhecidos como gorduras. Só que quando a gente fala em gordura, a gente tende a pensar que isso é ruim. Na verdade, a gordura, o consumo de gordura não é ruim, ele é super importante. O que é ruim é você consumir uma quantidade de gordura em excesso. Por que a gordura ela é importante? Porque ela é utilizada na formação dos colesteróis, que não são ruins, o que é ruim é o excesso de colesterol, de alguns hormônios e principalmente das membranas celulares, membrana plasmática, que seria aquela membrana que envolve todas as células do seu corpo. Então, para você formar a membrana celular, você precisa de lipídio. Quando a gente consome lipídio em excesso, o que vai acontecer? Por que a gente engorda? Porque a parte desses lipídios que você não consegue utilizar, porque você consumiu em excesso, ela vai se depositar nos seus tecidos adiposos, no tecido de gordura. Então, quando você come excesso de lipídios, você engorda porque o excesso do lipídio fica acumulado, depositado no tecido adiposo. Existem dois tipos de gordura, que é a gordura saturada e a gordura insaturada. A gordura saturada, ela está presente em animais, por exemplo, lá em carnes, em alguns cortes de carne, o bacon, a picanha, você tem a gordura animal. Em temperatura ambiente, essa gordura ela é sólida. Gorduras insaturadas estão presentes principalmente nos óleos vegetais e em peixes. Pensando nos óleos vegetais, temos lá o óleo de milho, o óleo de soja, o óleo de canola, são aqueles óleos que a gente utiliza para fritar um alimento. Em temperatura ambiente, as gorduras insaturadas, elas estão em estado líquido. Então, pensando aqui, o que é pior no consumir em excesso? Seria a gordura saturada por conta do estado sólido. Então, a gordura saturada, quando consumida em excesso, além de depositar no tecido de gordura, ela pode causar um entupimento de veias e artérias, formando placas de gorduras. E essas placas de gorduras vão atrapalhar o fluxo do sangue, e aí causando diversos outros problemas. Na categoria dos nutrientes construtores, a gente tem as proteínas. Eu prefiro usar o termo construtores para você gravar melhor que os construtores eles constroem. Constroem o quê? Novos tecidos, por exemplo. Quando as proteínas, que são moléculas muito grandes, elas são quebradas pelo sistema digestório, nós temos aí a liberação de aminoácidos, que são moléculas muito menores, e os aminoácidos são absorvidos no intestino. As proteínas são grandes, elas não conseguem ser absorvidas. Existem 20 tipos de aminoácidos, tá? Nós conseguimos produzir alguns aminoácidos, mas destes 20, 8 nós não conseguimos produzir, que são os chamados aminoácidos essenciais. Então, você tem que adquirir obrigatoriamente esses 8 tipos de aminoácidos através da alimentação. Ah, como que eu sei? Consumindo a maior variedade de alimentos possíveis para que você consiga todos os nutrientes importantes. Então, as proteínas, além de formar novos tecidos, também são utilizadas para produzir anticorpos, que são muito importantes na defesa, numa defesa específica do seu organismo, e também produzir as enzimas, que são substâncias importantes durante os processos de reações químicas. Elas aceleram as reações químicas para que você libere energia mais rapidamente para o seu organismo. Alimentos ricos em proteína, nós temos carnes, ovos e leite em geral. Aquelas pessoas que não consomem nem carne, nem ovos e leites, precisam se concentrar em grãos, em vegetais ricos em proteínas. A gente tem aqui como exemplo feijão, soja, ervilha, temos grão de bico, outros tipos de grãos também. Na categoria dos nutrientes reguladores, que regulam as atividades, as reações metabólicas, nós temos os sais minerais. Então, os sais minerais são moléculas muito pequenas, são chamadas de micromoléculas. Então, elas conseguem ser absorvidas diretamente pelo intestino, sem precisar passar pelo processo de digestão.
Onde é que nós temos sais minerais? Alimentos ricos em sais minerais são principalmente verduras, frutas, legumes e frutos do mar. Então, a falta de sais minerais podem causar diversos problemas de saúde e nós iremos falar sobre alguns exemplos de sais minerais, as funções, aonde nós encontramos em grande quantidade e alguns problemas relacionados com alta ingestão ou baixa ingestão no próximo slide. Nessa tabela aqui nós temos alguns exemplos de sais minerais, as suas principais funções aqui e a gente vai começar com o ferro. O ferro, ele é super importante porque ele constitui a hemoglobina. Lembra o que é a hemoglobina? É aquele pigmento de cor vermelha que fica dentro do glóbulo vermelho. Esse pigmento, ele se liga aos gases respiratórios oxigênio e gás carbônico. Então, a hemoglobina ela é importante para transportar esses gases. Sem o ferro, você não tem hemoglobina. Sem hemoglobina, você não tem transporte de gases. Então, um problema associado com a falta de ferro seria a anemia ferropriva. Anemia ferropriva, privado de ferro, então baixa ingestão de ferro. Então, para você resolver o problema, você aumenta a ingestão de ferro. Alimentos ricos em ferro, carnes vermelhas, peixe, gema de ovo, beterraba e feijão. Então, se tiver com probleminha de anemia ferropriva, aumentar o consumo desses alimentos. Agora o sódio. O sódio ele participa da contração muscular. Então, todos os movimentos de contração e relaxamento associados com os seus movimentos, é necessário a presença de sódio. E o sódio também regula a pressão sanguínea. Se você ingerir pouco sódio, você vai ter problemas como câimbras ou tonturas. E se você ingerir muito sódio, você pode ter a hipertensão, que é um aumento da pressão arterial, e pode sofrer de desidratação. Alimentos ricos em sódio, sal de cozinha, os alimentos processados, embutidos, então salame, salsicha e as carnes defumadas em geral. O potássio, ele também participa da contração muscular e, além disso, da condução dos impulsos nervosos. Então, se você consome pouco potássio, você vai ter uma atividade muscular reduzida, e aqui é um grande problema se você pensar que o coração é um músculo, então os batimentos cardíacos vão ficar reduzidos. Se você consumir potássio em excesso, você pode ter arritmias cardíacas, podendo levar à morte. Alimentos ricos em potássio, nós temos frutas, verduras, leite e derivados. Cálcio e fósforo contribuem para a formação dos ossos e dos dentes. Então, se você consome uma quantidade inferior, você pode ter ossos fracos, você pode ter um problema chamado osteoporose. Então, o seu osso vai ficar poroso, isso facilita a ocorrência de fraturas e deformações ósseas. Cuidado que osteoporose não tem apenas como causa o baixo consumo de cálcio e fósforo. Alto consumo pode gerar cálculo renal, também conhecido como pedras nos rins, e isso gerar uma insuficiência renal. Então, seus rins não vão funcionar direitinho, pode até precisar de um transplante. Alimentos ricos em cálcio e fósforo, temos leite, derivados de leite, carnes, cereais integrais, vegetais, principalmente os vegetais verdes escuros. O magnésio, ele faz parte da constituição dos ossos, juntamente com o cálcio e o fósforo, e também auxilia no funcionamento dos músculos, da contração muscular e do sistema nervoso. Então, quando você fala em contração muscular, você tem que pensar em magnésio, potássio e sódio, tá? Então, uma baixa ingestão de magnésio pode gerar uma fraqueza muscular. Alimentos ricos em magnésio, leite e derivados, vegetais também verdes escuros e as frutas cítricas. O iodo, ele é muito importante para a constituição dos hormônios da tireoide. E esses hormônios, eles regulam o seu metabolismo, eles regulam a forma como que você retira a energia presente nos alimentos. E se você tem um problema de baixo consumo de iodo, você vai ter o hipotireoidismo, seu metabolismo vai ser baixo. E o consumo de iodo, tanto baixo quanto alto, pode gerar um distúrbio chamado bócio,
que é um inchaço na glândula tireoide que fica na região do pescoço. Então, a pessoa fica com aquele pescoço inchado. Alimentos ricos em iodo é o sal iodado e os frutos do mar. Então, o sal que a gente compra em supermercado, se você for ler a Constituição, está escrito sal iodado. Então, é um sal que foi acrescentado iodo. O flúor, ele é essencial para fixar o cálcio nos ossos e nos dentes. E um baixo consumo de flúor pode gerar problemas como cáries dentárias e um alto consumo de flúor, principalmente em idades onde as crianças ainda não têm todos os dentes definitivos formados, pode gerar uma deformação nos dentes. E os alimentos que são ricos em flúor, nós temos couve, agrião, escarola e brócolis. Nosso último exemplo de nutrientes reguladores são as vitaminas. Elas também são micromoléculas, então elas são muito pequenas e facilmente absorvidas pelas células. Então elas não precisam ser digeridas. As vitaminas, nós precisamos de uma quantidade muito pequenininha. Então, com o consumo dos alimentos variados, você consegue adquirir todas as vitaminas necessárias. Então, cuidado, né? O pessoal que consome suplemento vitamínico sem orientação médica pode estar consumindo uma quantidade de vitaminas em excesso. Então, vitamina, mesmo sendo boa, em excesso também pode ser prejudicial. Então, aqui tem algumas funções das vitaminas. Então, elas vão ser úteis aí nas reações metabólicas, vão regular processos celulares, auxiliar na circulação de substâncias pelo sangue, vão atuar no sistema imunológico, podem aí atuar no funcionamento do intestino. Nós vamos ver alguns exemplos de vitaminas no próximo slide. Nessa tabela aqui nós vamos ver alguns exemplos de vitaminas, começando aqui com a vitamina A, também conhecida como retinol. Então, ela atua no bom funcionamento da visão, então a baixa ingestão de vitamina A pode dar um problema chamado cegueira noturna. E em crianças que ingerem baixa quantidade de vitamina A, pode acontecer também um atraso no crescimento. Os alimentos ricos em vitamina A são fígado, gordura do leite, ovos, vegetais verdes, amarelos e alaranjados, principalmente aqui a cenoura. Vitaminas do complexo B, nós temos a riboflavina, a tiamina, a niacina, ácido pantotênico, piridoxina e a cianocobalamina. Todas essas vitaminas juntas, elas atuam no sistema nervoso, também atuam no metabolismo dos nutrientes e na produção das células do sangue, então nos glóbulos brancos e nos glóbulos vermelhos. Quando você ingere poucas vitaminas do complexo B, você pode ter vários tipos de sintomas que estão associados às vitaminas diferentes aqui, como insônia, nervosismo, perda de apetite, dermatite, diarreia, demência, anemia, alterações de memória, depressão, psicose, alucinações e problemas de equilíbrio. E os alimentos ricos em vitaminas do complexo B são carnes, peixes, fígado, ovos, alguns cereais. Nós temos aqui vários exemplos. Vitamina C é conhecida também como ácido ascórbico, é importante no fortalecimento do seu sistema imunológico. Então, é importante para você se proteger contra várias doenças. Se você ingere uma baixa quantidade de vitamina C, você pode ter um problema chamado escorbuto. E como sintoma do escorbuto, a gente tem palidez, febre, anorexia, hemorragias na gengiva, dores nos membros inferiores, então nas pernas, e anemias. Alimentos ricos em vitamina C, principalmente as frutas cítricas, aquelas que são azedinhas, então laranja, o limão, a acerola, temos também tomate, pimentão. E agora a vitamina K. Vitamina K é importante na coagulação sanguínea, então um baixo consumo de vitamina K vai dificultar a coagulação e você pode sofrer hemorragias, perda de sangue. Isso pode até causar a morte da pessoa. Cuidado que você ter hemorragia porque você teve uma dificuldade na coagulação sanguínea, a falta de vitamina K não é a única causa desse problema. Existem outros também. E alimentos ricos em vitamina K, fígado, óleos vegetais, tomate, couve-flor e leite. Agora a vitamina D, que é o calciferol.
vai atuar no desenvolvimento dos ossos e dos dentes, junto aí com o cálcio. E se você ingere baixa quantidade de vitamina D, você pode ter um problema chamado raquitismo e também um enfraquecimento dos ossos. Os alimentos ricos nessa vitamina são óleo de fígado de peixe, gema de ovo e leite. E aí nós temos a última vitamina aqui, que é a vitamina E, também conhecida como tocoferol. A vitamina E é um antioxidante, então previne o envelhecimento das células e o desenvolvimento de câncer. Se você consome baixa quantidade de vitamina E, você pode sofrer de anemia, deficiência neurológica, diminuição da imunidade também e irritabilidade. E os alimentos ricos em vitamina E são óleos vegetais, os vegetais de coloração verde, nozes, gema de ovo e cereais. Eu coloquei aqui em nosso último slide as fibras. Pessoal, fibras não são nutrientes, tá? Elas não podem ser digeridas e elas não são absorvidas durante o processo de digestão. Porém, elas são muito importantes na digestão. Por quê? Porque as fibras, elas auxiliam no trânsito intestinal. Então, auxiliam no transporte do bolo fecal e ajudam a formar um bolo fecal com uma consistência fácil de ser eliminada. Tá? Então, quando você ingere os alimentos ricos em fibra, você vai melhorar a sua digestão, porque você vai ter uma produção de um bolo fecal com uma fezes consistente e fácil de ser eliminada. Então, as fibras elas estão presentes principalmente nos vegetais. Então, o alto consumo de vegetais auxilia no seu sistema digestório.